vamos discutir um pouco sobre crônica, né? O gênero textual crônica, como já é de conhecimento, acho, de vocês, que vocês já estudaram anteriormente. A crônica, ela vai relatar algo do nosso cotidiano, né? Em a questão da linguagem literária, ou seja, no sentido conotativo ou figurativo, havendo uma relação com a ideia de tempo, né? A sua origem ela é grega, ela vem de Cronos, e significa tempo, né? Como o nome já diz, crônica, algo cronológico, né? Relacionado a tempo. É o único gênero literário produzido principalmente para ser vinculado à imprensa, em jornais, né? Revistas, e acho que o primeiro, um dos gêneros textuais mais conhecido assim pela população, porque sempre havia, né, nos meios de comunicação que era o jornal, então era bem conhecido esse gênero, embora assim propriamente as pessoas não conhecessem pelo nome, crônica, né, mas a história em si, o contexto as pessoas conheciam, né. As semelhanças entre a crônica e o texto apenas informativo. Porém, a crônica, né, é tipo assim, a semelhança entre a crônica e o texto informativo. Só que a crônica, ela possui elementos como ficção, né, fantasia, criticismo. Já o texto informativo, não. O texto informativo é a questão da verdade. E a crônica tem esses elementos a mais que podem ser levados em consideração. Até porque quando a gente vai produzir uma crônica, ninguém vai no intuito de contar somente a verdade. Tem pessoas que produzem crônicas, né, como ficção, contando uma história não realista, certo? Até algum momento alguma dúvida? Não, né? Qualquer coisa vocês podem ligar o microfone e perguntar, tá ok? A classificação, então nós podemos ter a lírica ou poética, né? Se vocês quiserem, quem quiser ligar o microfone para me ajudar na leitura, podem, ok? Cujo relato, né, apresenta nostalgia e sentimentalismo. Como o nome já diz, né, lírico, que é o sentimento, né, na poesia, ele vai contar, vai apresentar características nesse sentido. Nostalgia, que é saudade, né, e sentimentalismo. Humorístico, que o próprio nome já diz, né, que é algo como graça, né, que faça rir, o público rir. Crônica, ensaio, que é o relato do cronista, né, com ironia, faz uma crítica ao que acontece nas relações sociais e de poder. Geralmente essa crônica ensaio era quando eles escreviam algo para criticar o poder que estava no momento lá, né? Os políticos, ou para denunciar um descaso social, essas coisas, tá bom? Né? Muito usado hoje em dia. A filosófica ou reflexiva, né? Que faz uma reflexão com base num fato ou evento, vai filosofar ou refletir sobre algo que está acontecendo, algum evento, né? Comentar. A jornalística, o relato apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos, né? Podendo ser policial, esportivo, política. Essa daqui era a que era mais utilizada em jornais. Alguma dúvida até o momento? Crônica de ensaio, as críticas elas são feitas diretamente ou indiretamente? Antigamente era indiretamente, certo? Até porque eles usavam um nome fantasma, os críticos, certo? Os cronistas. Geralmente eles não utilizavam o nome verdadeiro, porque eles tinham medo de represálias, né? Como o governo antigamente, a represália deles era prender, bater, essas coisas assim, né? Na época da ditadura, essas coisas.
Então, geralmente, eles usavam o nome fantasma. E aí, eram meio que indiretamente, né? Até porque, quando a gente parte para a questão da música, onde havia aquelas músicas que eles criavam e cantavam, denunciando o governo, isso na época da ditadura, estou falando, pessoal. Eles geralmente eram indiretamente, então acontecia da mesma coisa na crônica e ensaio. Geralmente eles não atacavam diretamente, não, certo? Porque o poder é o poder, né? Podemos continuar? Ok. Aí nós vamos ter alguns tipos na questão da linguagem da escrita mesmo, né? Nós vamos ter a crônica narrativa, que ela vai contar episódios com muita ação, os personagens são poucos, né? E geralmente o desfecho é imprevisível. Ele pode ter esse teor anedótico, né? Crítico ou lírico. Então eu posso adotar esses 3 tipos, né? A metalinguística, que é pouco conhecida, né? É a crônica que fala do ato de escrever, fazer literário, o ato da criação. Essa daqui é pouco, assim, conhecida e utilizada. Porque como é que a pessoa vai contar uma crônica e ao mesmo tempo vai contar que está contando uma crônica? É meio irreal, assim, meio sem um pouco de entendimento, né? A mais utilizada, a dissertativa e a descritiva. A dissertativa, né, que é a opinião com argumentos mais sentimentais, essa daqui é um pouco parecida com o texto dissertativo, né, com a redação mesmo. Argumentos mais sentimentais do que racionais. Por exemplo, vejo mais uma vez esses pequenos seres não alimentarem sequer o corpo, exposto na primeira pessoa do singular ou do plural, certo? Então, assim, ele já determina a pessoa. Então, eu conto a crônica, falando dos meus argumentos, dando a minha opinião, mais sentimentalista do que racional. Uma diferença do texto dissertativo, que já é mais voltado para a questão do racional, para contar a verdade, né? Mas também pode ser na questão do sentimento. Isso quando ele vai para a questão da crônica. E a nossa crônica descritiva, né? Que explora as características dos seres animados e inanimados no espaço ou lugar. Isso aqui também é muito utilizado por vocês. Então, a mais conhecida nós temos a narrativa, quando a gente vai narrar uma história, bem utilizada. Essa dissertativa também, né? E a descritiva também. Acredito que vocês conheçam mais ou utilizem mais a narrativa, porque vai contar uma história tipo como aquelas contos de fadas, com uma história que vai ter um desfecho, né? Vai ter um final lá em que vocês geralmente vão criar. Acho que essa é a mais utilizada. Nossa crônica histórica, né? Baseia-se em fatos reais ou fatos históricos. Aqui, quando eu vou contar algo bem realista, né? Baseado antigamente no contexto histórico. Aí aqui eu tenho que ter um conhecimento e uma base do que eu estou falando, certo? Não basta só dizer assim, vou criar uma crônica histórica e criar. Não. E escrever. Eu tenho que ter o conhecimento e a base necessária para isso. Por exemplo, se eu for fazer uma crônica baseada no que eu já disse a vocês, na ditadura militar, então eu tenho que ter o devido conhecimento, certo? Daquele tempo, daquele contexto. A crônica narrativa descritiva, que eu vou utilizar as duas coisas, né? Ele alterna entre os momentos narrativos e descritivos. Eu vou fazer as duas coisas, narrar e descrever, certo? Crônica comentário. Aqui ele reflete na questão das impressões críticas, né? Ironia, sarcasmo ou humor. Eu vou
comentar, né, com certo teor de crítica ou ironia e interpretar nessa questão assim de determinado assunto. É como se, por exemplo, fosse parecido com a crônica jornalística, essa daqui, certo? Só que a diferença é porque eu vou dar as minhas interpretações. Eu vou falar sobre o acontecido, né? E vou dar a minha opinião. Por isso que ele disse que é quase jornalística. Só que a jornalística, ele vai passar os fatos tal como aconteceram. E aqui, o cronista, ele dá a opinião dele. Vamos ver algumas características do gênero crônico, né? Sempre vai ser relacionado à vida cotidiana. Ele vai apresentar uma narrativa informativa, né? Então, familiar, vai ser bem íntimo, a questão de uma característica assim, bem utilizada. Uso da oralidade na escrita, uma linguagem bem coloquial. Sensibilidade no contato com a realidade, né? Geralmente, quem conta muito assim, o cronista, ele coloca muito essa questão do sentimento no que ele escreve, certo? Continuando, né? Vai sempre haver a questão da síntese, né? Uso do fato como meio ou pretexto para o artista. Um pouco de lirismo e subjetividade. Bom dia, Sabrina. Essa questão do lirismo e subjetividade vem a questão bem parecido com a poesia, né? Já que o lirismo vai na questão do sentimentalismo e a subjetividade na questão da opinião do autor, cronista de quem cria. Leveza, apresenta coisas sérias por meio de uma linguagem descontraída. Uso do humor. Brevidade, apresenta um fato moderno que está sujeito a rápida transformação. E a velocidade e o aspecto passageiro na vida moderna. Então, assim, geralmente são histórias breves, né, com um contexto lá e um desfecho. Parecido assim com a realidade, que pode ser fantasiosa também. Tem a natureza ensaísta ou experimental, pode ser algo bem criado pelo cronista, né? Algo criado por ele. A crônica conta ou comenta o fato cotidiano. Isso daqui até já foi relatado, né? Aí utiliza-se personagem, rede, espaço e tempo. Quanto à crônica de textos jornalísticos, é uma forma mais moderna do gênero. Ela não narra, e sim disserta, como eu disse, conta os fatos tal como aconteceram, né? Aí pode ser na crônica comentário, porque o cronista ele vai defender e mostrar seu ponto de vista. Por isso que a crônica jornalística ela parece bastante com a crônica comentário, porque as duas são no mesmo contexto. Uma das mais famosas crônicas da história da literatura brasileira, né, a narração histórica. A Carta de Descobrimento do Brasil, de Pedro Vaz de Caminha, né, na qual esse fato é narrado para o rei português Dom Manuel. Atualmente, é comum jornais e revistas publicarem textos de cronistas bem conceituados, como Luiz Fernando Veríssimo, né, Carlos Heitor Cone, entre outros. Se vocês puderem se conhecerem, algum cronista que não foi falado aqui, podem falar, ok? Alguma dúvida, pessoal? Não, né? É porque um texto é tão conhecido por vocês que é um tema assim que realmente é mais fácil de comentar. Então, concluindo, geralmente a crônica é um texto curto e narrado em primeira pessoa. Por quê? Porque ele vai dar a opinião dele, viu? Então, preste atenção nessa questão aí. Onde há um diálogo do escritor com o leitor. O que faz com que a crônica apresente uma visão pessoal do cronista acerca de um certo assunto. Mesmo que o cronista ele não se coloque na história,
pelo teor da história, dá para perceber a opinião dele, mesmo que indireta, em alguns casos, ok? Aí, com a atividade, eu vou querer que vocês façam o seguinte, certo? Vocês vão copiar o conceito de crônica. O que é crônica, né? E suas principais características. Acredito que comece aqui. Aqui são os tipos de crônicas, né? Mas eu não quero isso. Eu quero o conceito de crônica. O que é uma crônica? E as suas principais características. Começa nesses aqui.